conosco. E eu digo para você, olha, não desista não. Não desista de orar, não desista de buscar, porque cada uma das nossas orações não tem sido em vão aqui. Cada uma delas Deus está ouvindo e Deus está respondendo. Amém, Jesus? Agora eu tenho pedido uma coisa, desde ontem Deus colocou no meu coração. Se você já quiser até ir abrindo a sua Bíblia, pode ir abrindo ela lá, no segundo livro dos Reis, no capítulo 3. Nós vamos começar no versículo 5. Está certinho aí? Tá? Segundo Reis, capítulo 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, versículo 5. Em nome de Jesus. E eu estava dizendo o seguinte, irmãos. Você sabe que Deus ele não é injusto. O que eu quero dizer com isso? Que Deus ele não tem preferidinhos. Ele não faz acepção de pessoas. Então eu tenho orado a Deus para que Deus abençoe aqueles que têm se esforçado, aqueles que têm lutado e têm mostrado com as suas atitudes que realmente desejam uma mudança na sua vida, na sua casa. Por exemplo, deixa eu explicar para você o que eu quero dizer. Você está aqui hoje. Muita gente deixou lá o cansaço de lado para vir aqui. Talvez você deixou o seu compromisso, qualquer que seja um compromisso para estar aqui hoje. Eu sei que tem gente que veio direto do trabalho para cá. Enfim, você se esforçou e fez. Agora, quanto aos outros, eu não sei. Josué mesmo disse isso. Mas eu sei que muita gente poderia estar aqui hoje, mas não está. Aí está reclamando da família. Ai, meu Deus, minha família está uma bagunça, eu não aguento mais essa situação. Só que num momento como esse, que recebeu o convite, talvez até recebeu o convite para estar aqui hoje, está lá, sentado no sofá, assistindo tela quente. Está lá, sentado no sofá, assistindo novela. Aí olha para o pastor, me corrija se eu estiver errado, me corrija. Deus sabe de cada um, tem gente que realmente eu sei que gostaria de estar aqui, mas não pode. Eu não estou falando desse caso, né? Aquela pessoa que queria estar aqui, mas tem lá algo impossível que impede de estar aqui, que torna impossível que ela esteja. Mas tem muita gente, irmão, que está reclamando, que não aguenta mais, que a situação da sua família está terrível, está difícil, mas que poderia estar aqui e não está. Aí é onde eu digo para você. Você acha que você que se esforçou, que lutou, que veio aqui, que está hoje aqui buscando pela sua família, aquela pessoa que está lá sentada no sofá, lá reclamando da vida, assistindo tela quente, você acha que ela receberá o mesmo que você? Sim ou não? Não. Porque se você ler a Bíblia, você vai ver que existem pessoas, algumas pessoas que fizeram o que outras não quiseram fazer. E você vai ver que aqueles que fizeram o que as outras pessoas não quiseram fazer também receberam o que outras pessoas não receberam. Então isso é princípio bíblico e eu estou orando em cima disso. Desde ontem eu abençoei as irmãs aqui da intercessão e eu vou abençoar você hoje também. Isso é princípio bíblico. Se você faz o que os outros não querem fazer, você também vai receber o que os outros não vão receber. Vou te dar um exemplo, tem muitos, mas vou te dar um só. A Bíblia fala de um homenzinho chamado Zaqueu. Ele era pequeno de estatura. Por causa do seu tamanho, ele não conseguia ver Jesus atrás da multidão. O que ele fez? Quem lembra? Teve uma ideia. O que ele fez? Ele subiu uma árvore. Era uma figueira brava. Alguém naquele dia, ou mais alguém além dele, subiu numa árvore, fez esse esforço tremendo para ver Jesus naquele dia? Ninguém. Aí onde eu digo para você, só que ninguém mais também ouviu o que ele ouviu naquele dia. O que ele ouviu de Jesus? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém. Por que convém a Jesus? Por causa disso que eu estou te falando. Me convém pousar aonde? Na sua casa. Jesus não pousou na casa de mais ninguém. Pousou na casa de Zaqueu. Ou seja, Zaqueu fez o que os outros não fizeram. Só que ele também recebeu o que os outros não receberam. Então veja bem, eu tenho orado nesse sentido.
Claro, isso, repito, tá? Misericórdia, pelo amor de Deus, pastor, então, se eu deixei de vir um culto. Não, não é isso que eu quero dizer. Eu estou mostrando para você, meu irmão, que não basta só você ficar falando, reclamando da vida, e que sua vida não vai para frente, que as coisas estão difíceis, se você não tiver uma atitude. Eu estou mostrando para você que Deus não tem preferidinhos. Vou abençoar o Joãozinho porque ele é mais bonitinho. Vou abençoar a Mariazinha, tadinha, porque olha a carinha bonita que ela tem. Não. Irmão, se você fizer mais, se você buscar, você mais vai ter. Se você buscar menos, você menos vai ter. Isso é princípio bíblico. Entendeu o que eu quero dizer? Diga amém. Então existe algo, uma diferença, porque Deus não é injusto. A Bíblia é muito clara. A Bíblia fala que Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Está escrito isso na palavra de Deus. Então eu tenho pedido, Senhor, olha para essa pessoa, olha para o esforço dela, olha para o que ela tem feito hoje em estar aqui na sua casa e abençoe. Eu creio que Deus vai abençoar. Diga glória a Deus. Existe uma bênção que quem faz vai receber, que aquele que não faz, infelizmente, não vai poder receber. Quem está entendendo, diga amém. Então creia que o fato de você ter se esforçado para estar aqui hoje, talvez ter deixado lá o seu descanso, talvez ter desmarcado compromisso, talvez ter deixado toda a pia cheia de louça, a casa daquele jeito, a sua janta só vai ser depois daqui, pastor, foi uma luta, mas você veio, algo de Deus você vai receber aqui hoje. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus. Deixa eu perguntar antes da gente entrar na palavra, todos já receberam? Deixa eu mostrar aqui para você, aquele pedido da família, tá aqui, ó. Aquele pedido da família, aqui, ó. Deixa eu explicar, talvez se você hoje está começando essa campanha se chama Igreja de Joelhos e Família de Pé. Como é que funciona, pastor? Você vai colocar o nome dos seus familiares aqui, de todos eles que vier aí no seu coração, de todos eles que você lembrar agora. Pega a caneta aí, eu te dou até um tempinho antes da palavra, se você quiser, pode até escrever agora já. Vai colocando o nome dos seus familiares, mas se você quiser também, não precisa pôr um por um. Você pode colocar o sobrenome. Um exemplo, rapidinho, só para você entender. Pastor, a minha família, o sobrenome da minha família é Silva. Então, se você escrever, ó, família Silva, todo mundo que faz parte dessa família Silva, desse sobrenome, vai ser incluído nessa oração. Quem entendeu, diga amém. Pastor, a minha família é Pereira, a minha família é Ferreira. Coloca aí, família Silva Ferreira, família Pereira Batista. Pode colocar o sobrenome também, que todo mundo que tem esse sobrenome vai ser incluído nessa oração. Faltou alguém receber esse papel, irmãos? Faltou alguém? Todos receberam? Então, amém. Já vai escrevendo aí, que nós vamos entrar na palavra. Já está aqui os pedidos dos irmãos das 9, dos irmãos das 2, e agora vai se juntar aqui aos pedidos dos irmãos das 7h30, e nós vamos dobrar os nossos joelhos já. Depois da palavra, vamos dobrar os nossos joelhos intercedendo aqui pela nossa família. Amém? Já escreveu? Quem não escreveu, vai escrevendo. Quem já escreveu, abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3. Aliás, primeiro não, segundo, tá? Segundo livro dos Reis, capítulo 3. E aí a gente vai começar lá no versículo 5. Segundo Reis, capítulo 3, verso 5. Segundo Reis, capítulo 3, versículo 5. Quem achou, diga amém. Já terminou já? Se você não terminou, então, depois da mensagem você termina, que eu quero toda a sua atenção agora para a palavra. Amém? Eu creio que Deus vai falar com você. Olha o que diz aí então. Segundo Reis, capítulo 3, verso 5. Diz assim: sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. 6. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. 7. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, e o meu povo como o teu
povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Então olha para o pastor aqui, eu vou explicar para você toda a sua atenção, porque é bem complicado assim de explicar. Vou tentar resumir. A Bíblia fala que Acabe era rei de Israel e ele morreu. Acabe e a sua esposa se chamava Jezabel. Foi o casal que foram os piores reis de Israel que você pode imaginar. Eles fizeram tudo que desagradava a Deus na época deles em Israel. Acabe e Jezabel. Quando eles morreram, quem assumiu o reinado de Israel foi o filho deles. O filho deles se chamava Jorão. Se tornou o novo rei de Israel. Nessa época, Israel dominava os moabitas. E os moabitas tinham que pagar imposto para Israel e tudo mais. Quando Acabe e Jezabel morrem e assume o filho, Jorão, os moabitas têm a oportunidade de se revoltar e se libertar de Israel. E os moabitas então se revoltam, dizendo que não vai mais pagar imposto a Israel. E o rei de Israel, que agora era Jorão, pede apoio ao rei de Judá, que era Josafá. Ele fala assim: olha, os moabitas se revoltaram, os moabitas querem se rebelaram contra nós, eles querem a sua independência. Você vai comigo contra os moabitas? E o rei Josafá falou para o Jorão, rei de Israel: eu irei contigo, você com você, os meus cavalos serão com seus cavalos e tudo mais. Aí ele faz a pergunta: por onde nós vamos? Vamos por Edom. E aí se juntam 3 reis aí nessa batalha contra os moabitas: o rei de Israel, o rei Josafá, que era o rei de Judá, e o rei de Edom. E olha o que vai acontecer a seguir. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então vamos lá então. Olha o que diz o versículo 8. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. 9. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de... Então se juntou 3 reis aqui para ir na guerra contra os moabitas, E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinham o quê? Claro, eles foram pelo caminho do deserto de Edom, você acabou de ler. Você imagina 7 dias você andando no exército com milhares de homens, eram 3 exércitos, milhares de animais. Chegou uma hora que acabou o quê? Água. Não tinha mais água. Aí você vai ver a diferença agora entre uma pessoa que teme a Deus e uma pessoa que não teme. Vou mostrar os dois. Primeiro, aquele que não teme a Deus. Olha como ele é, versículo 10. E disse o rei de Israel. O rei de Israel não temia a Deus. Que o Senhor chamou esses 3 reis para quê? Para os entregar nas mãos de quem? Olha, pastor, a pessoa que não teme a Deus, ela é sempre assim. Tudo que acontece de ruim, ela sempre vai culpar quem? Olha o que ele vai falar. Eles não planejaram, eles não perguntaram para Deus se deveriam fazer aquilo, não consultaram a Deus, saíram do jeito que achavam que tinham que sair, aí a coisa dá errado, estão caminhando no deserto, a água acaba, o que a pessoa faz? Porque o Senhor é Deus. Deus chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Cuidado, meu irmão, cuidado com essa murmuração contra Deus. Tem muita gente assim, ela não pergunta para Deus o que deve fazer, não pede orientação de Deus, não busca Deus e começa a fazer as coisas do jeito que acha, que deve, que dá na telha, aí dá errado, o que a pessoa faz? Deus, por que o Senhor deixou? Oh Deus, o Senhor deixou acontecer isso comigo? Oh Deus, o Senhor não estava vendo? Meu irmão, mas o que Deus tem a ver com isso? O erro nunca é de Deus, o erro sempre é de quem? Fala assim, é meu. Nossa, é muita gente. Fala assim, o erro é meu. Você tem que aprender a temer o Senhor. Você ficar procurando a culpa, e muito mais, pior ainda, colocando a culpa em Deus. Tem gente que não põe em Deus, mas põe no marido, mas põe na esposa. Não vai resolver nada. Agora eu te mostrar o que você tem que fazer. Quando a pessoa teme ao Senhor, o que ela faz quando vem um problema? 11. E disse Josafá. O Josafá já era o rei de Judá. Esse aqui era homem de Deus. Não há aqui algum, o quê? Profeta do Senhor. Para que ele queria um profeta? Para que consultemos a quem? Ao Senhor por ele.
Olha para o pastor, quem teme a Deus, em qualquer dificuldade, sempre vai procurar a quem? A consultar o Senhor. Irmão, não adianta ficar procurando culpado. Não adianta ficar culpando a Deus ou ao mundo. Ah, tá vendo? Deus, o senhor não viu? Tá vendo? Meu marido... Não, peraí, eu quero uma palavra, vamos buscar Deus. A gente tem um problema, vamos consultar o Senhor, vamos para a igreja. Vamos ouvir lá a mensagem hoje, vamos procurar um homem de Deus, vamos falar com o pastor está acontecendo isso, me dá uma palavra, vamos lá na igreja buscar Deus, para Deus falar conosco. Diga glória a Deus. Quem teme a Deus é assim, e você deveria fazer a mesma coisa. Irmão, às vezes você está com um problema, você está murmurando e reclamando para meio mundo, mas até agora você não foi procurar um homem de Deus para consultar por ele a quem? O Senhor. Vamos lá, falar com o homem de Deus, vamos falar com o pastor está acontecendo isso, está querendo uma direção, uma palavra de Deus, para que esse problema seja resolvido. Amém? Ai, pastor, não quero falar com o senhor, não tem problema, sai da sua casa, vem para a igreja e fala, Deus, usa o pastor lá hoje, para me dar aquela direção que eu preciso, o senhor sabe o problema que eu tenho, e meu irmão, seja quem for que estiver ministrando a palavra aqui, Deus vai usar e vai falar com você, diga glória a Deus. Perde a orientação de Deus. E o Josafá, a primeira coisa que ele pensou foi isso. Eu preciso saber consultar o Senhor, eu preciso saber o que Deus tem para nos falar a respeito disso. E olha aqui o que diz versículo 11, volta aí. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, e disse, aqui está quem? Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de quem? Olha, eu quero te mostrar um detalhezinho aqui para você prestar bastante atenção. O rei de Judá, que era Josafá, pergunta assim, não tem aqui nenhum homem de Deus, um profeta, para que a gente possa consultar quem? O Senhor. E você reparou quem deu a resposta? Olha aqui, lê comigo aqui na tela, E disse Josafá, que era rei de Judá, não há aqui algum profeta para que consultemos ao Senhor por ele? E respondeu quem? Leia aí. Quem respondeu? Um dos servos de quem? Sabe quem que é o rei de Israel? É o que estava murmurando. Você acredita que ele tinha um servo que tinha a resposta e ele não viu isso? É o que eu falo para você, irmão. O murmurador, às vezes ele está com a resposta dentro da casa dele e ele não consegue enxergar. Às vezes dentro da casa dele tem ali a bênção que ele precisa, ele não consegue ver, porque a murmuração não deixa. Reclamação não deixa. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Olha que coisa, o rei de Israel, o outro, o rei de Judá, o rei do outro país pergunta, eu preciso saber, será que ninguém conhece o homem de Deus? Aí um servo lá do rei de Israel fala assim, eu sei quem que é. Eu conheço, tem um homem chamado Eliseu. E esse Eliseu era o que lavava as mãos de Elias. Ele serviu um grande homem de Deus. Provavelmente ele também seja um homem de Deus. E eles vão procurar. Olha o que diz o versículo 12. E disse Josafá, está com ele. O que, irmãos? Irmão, olha para o pastor. Procura pessoas que têm a palavra de Deus para te dar. Que vai te dar isso aqui, Me perdoe falar, nada contra, mas tem muita gente que fica atrás de pessoas que vão dar coisas de si mesmo, ou vão dar conselhos de qualquer outro lugar, menos do que da palavra do Senhor. Você tem que procurar aquele com quem está a palavra do Senhor. Vamos lá no irmão tal, por quê? Porque ele vai revelar para você isso aqui, mas ele vai me dar a palavra. Eu não sei, então não sei se você deve ir. Está entendendo o que eu digo, sim ou não? Procura um amigo lá, uma amiga, um amigo, mas ele vai te dar a palavra do Senhor. Eu não sei, então veja. Você tem que procurar quem está com a palavra. Olha o que ele diz. E disse Josafá, está com ele o quê? A palavra do Senhor. Procura quem está com a palavra, irmão. Senão vai te dar conselho errado. Quem está entendendo, diga amém. Ele diz assim, então o rei de Israel e o rei Josafá e o rei de Edom foram aonde? Desceram a ele. 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de quem? De tua mãe,
Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Isso aqui é muito forte, presta atenção. Se eu não respeitasse a presença de Josafá e de Judá, não olharia para ti e nem ti. Você reparou isso aqui? Você conseguiu entender isso? Vou mostrar para você. Ô Marcos, vem cá, ô Mauro. Vem cá, Guilherme. Só para você não esquecer nunca mais. Eram 3 reis, não eram? Rei de Israel, rei de Judá e o rei de Edom. O rei de Judá era Josafá, o único homem de Deus que tinha ali. Vamos dizer que eu sou o profeta Elias. Vem cá vocês 3, fica aqui. Está aqui, os 3 reis. Eu sou o profeta. Aí o rei Josafá fala assim, vamos procurar, não foi ele que falou? Não tem um homem de Deus aí não? Aí falaram, tem, tá, então vamos lá. Porque está com ele a palavra do Senhor. Olha que coisa, olha que coisa. Quando eles estão chegando, o profeta Eliseu olha e já vê o rei de Israel. Sabe o que o profeta fala para ele? O que você está fazendo aqui? Que tem eu contigo? Vai lá consultar os profetas dos seus pais lá. Vai lá consultar os profetas da sua mãe. Quem que era o pai e a mãe do rei de Israel? Acabe e Jezabel. Eles eram servos de Baal. Irmão, olha que coisa. O Eliseu, o homem de Deus, vira para o rei de Israel. Sabia que ele não temia o Senhor, era murmurador. Você viu aqui que ele começou a reclamar? É porque Deus entregou esses 3 reis nas mãos dos moabitas. Ele disse, então por que você não vai lá consultar os seus deuses? Vai lá consultar os deuses dos seus pais e das suas mães, e da sua mãe. Aí ele responde, ele fala assim, ó, volta aí, rapidinho, no versículo 13. Ele fala assim, Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua? Em outras palavras, Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso? Com ele, irmão. Vai para lá, você não serve outros deuses lá? O que você quer aqui agora? Vai lá servir os deuses do seu pai e da sua mãe. Aí olha o que ele responde para o profeta. Não, porque o Senhor, que era o rei, que era o Deus de Eliseu, né? Chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de quem? Em outras palavras, olha para mim, ele falou assim, não vou, porque o seu Deus aí é que chamou a gente aqui para entregar a gente para destruição. O Eliseu vira para ele e fala assim, eu vou falar uma coisa para você. Se não fosse por causa se eu não respeitasse Josafá, se eu não respeitasse ele, que é homem de Deus, eu nem atenderia você. Eu nem olharia na sua cara. Está escrito desse jeito. Não olharia nem na sua cara. Nossa, pastor, mas o Eliseu era mal educado? Esse homem de Deus? Não, não era não. Isso hoje ainda é real. Eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente, irmão, que é igual o rei de Israel e o rei de Edom. Vive na sombra do Josafá. Tem homem que vem na igreja só por causa da mulher, mas não quer nem saber das coisas de Deus. Tem mulher que vem na igreja só por causa do marido, mas não quer compromisso nenhum com as coisas de Deus. Eu vou falar para você, se não fosse Josafá, Deus nem te responderia, viu? Isso é sério, isso é muito sério que eu estou falando hoje. Tem filho que vem na igreja porque o pai obriga, a mãe obriga. Vou falar uma coisa para você, se não fosse o Josafá, que às vezes é o teu pai, a tua mãe, você estaria frito. Ouvi muito isso dos meus pais, eles nunca me esconderam. Falavam assim para mim. Ninguém vai de carona com pai e com mãe não, viu? Você assume o compromisso direto com quem? Com Deus. E tem muita gente assim até hoje. Fica na sombra do Josafá. Mas ele mesmo, ela mesma, não quer nada com Deus. Só que quando a coisa aperta, fala assim, Josafá, vai lá, ora lá, Josafá. É assim ou não é? Mulher, ora lá na sua igreja lá. Marido, ora lá, pede para o seu pastor orar lá. Mas ele mesmo, ela mesma, não quer compromisso nenhum com quem? Isso é coisa séria, hein? E aí eu digo também o contrário, irmãos. Talvez você nem imagine, mas você seja Josafá na sua casa. O que eu quero dizer com isso?
Às vezes Deus só tem atendido e respondido a sua família por causa de você. Porque tendo pelo menos um que teme a Deus naquela casa, por causa daquele, ainda que os outros não temam, mas por causa de um que teme, Deus livra toda aquela casa. Eu vou mostrar para você hoje que os três reis foram livres, porque pelo menos tinha um deles ali, que temia quem? A Deus. Aí você diz, pastor, eu venho na igreja, eu faço, mas só tem eu que busco, só tem eu que estou servindo a Deus. Não importa, se tiver um, pelo menos, por causa daquele um, Deus pode guardar, Deus pode dar um grande livramento para toda aquela família. Você crê nisso que eu estou falando? Quem crê nisso, diga amém. Às vezes Deus está usando você para ser como o Josafá da sua casa. Irmão, eu vou além, hein? Talvez aquele filho seu não está pior do que tem a senhora orando. Talvez aquele marido seu não morreu ainda, porque o diabo já tinha preparado para destruir. Porque ainda tem você que teme a Deus naquela casa. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. Isso aqui é muito sério que eu estou falando. O diabo às vezes não conseguiu fazer o que ele queria, porque aquela pessoa não quer nada com Deus. Mas o diabo não conseguiu, porque você está buscando, você está orando, você está clamando. Então não desista não, amém? Porque ainda que os outros não temam, se tiver um pelo menos buscando, clamando e orando, por causa desse Josafá, Deus vai livrar todos. Diga glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Vamos continuar, obrigado irmãos. Aqui no versículo 15, diz assim, ora pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão de quem? Ele diz assim, traz alguém para tocar, né? Para ministrar. E levaram lá alguém para tocar e ele se envolveu, o Eliseu se envolveu na presença de Deus e Deus veio sobre ele. E no 16 fala assim, e disse, assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas. 17, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis o quê? Chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, vosso gado e vossos animais. Diga glória a Deus. Irmão, olha para o pastor, não fica esperando evidências não. Tem muita gente que está esperando evidências. O que são evidências? Coisas que se pode ver. Coisas que se pode ser vista, que se pode ser tocado, palpável, não. Muitas vezes o que Deus vai fazer na sua vida, eu quero que você preste atenção e guarde isso que eu vou te falar aqui agora. Muitas vezes o que Deus vai fazer na sua vida, você não vai ver evidência nenhuma. O profeta foi claro, vocês não vão ver nem chuva e nem vento, mas vocês vão ver a água. Mas de onde que vai vir a água? Não interessa. Meu irmão, Deus sabe fazer coisa de um jeito diferente que a gente imagina. Deus tem maneiras diferentes de fazer a obra dele. E tem muita gente que está perdendo a bênção porque está esperando ver algum sinal, ver alguma coisa para crer. E não é assim que funciona. Como é que funcionam as coisas de Deus? Primeiro você crê, para depois ver. Diga glória a Deus. Não fique esperando ver nada, ele já foi claro, vocês não vão ver nem vento e nem chuva, porque para ter água tinha que ter chuva, e para ter chuva tinha que ter vento, mas vocês não vão ver nada disso que normalmente acontece, mas aquilo que vocês precisam vai chegar, diga glória a Deus. É a água vai vir, só que vocês não vão ver sinal nenhum, evidência nenhuma, e às vezes você está aí, eu queria ver uma evidência de que o meu marido está mudando, de que a minha família está sendo transformada, de que a minha esposa está mudando. E aí quando você não vê, sabe o que acontece com você? Olha, pastor, você fica atrás de evidências, sinais, quando você não vê, você desanima. Aí você desanima e desiste, e perde a fé. Porque a fé, ela não é pelo que se vê. Vou mostrar para você rapidinho, vamos lá para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá então, 2 Coríntios 5, 7. O profeta fala assim, fazei nesse vale muitas covas, porque vocês não vão ver nem vento e não vão ver chuva.
Mas esse vale vai se encher de tanta água que vai beber você, vai beber os animais e todo mundo vai se saciar. Diga glória a Deus. Amém? Eu creio. Olha o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por quê? Por fé e não por vista. Irmão, quando você toma essa decisão de você andar por fé e não por vista, você tem que parar de querer ver evidências. Ah, mas eu não estou vendo nada acontecer. Eu não estou vendo mudança nenhuma no comportamento da pessoa. Eu vou lá e faço o exame e não vejo mudança nenhuma no diagnóstico. Irmão, quem crê não precisa ver. Você tem que se libertar dessa necessidade de ver para depois crer. Você precisa entender que o mundo espiritual é o contrário. Primeiro você crê sem evidência nenhuma e depois você vai ver. Diga glória a Deus. Porque andamos por fé e não por vista. Então você tem que tomar a decisão hoje, se você vai andar por fé ou por vista. Porque tem muita gente que até hoje está andando por vista. Está andando pelo que vê. Eu vou falar para você, o que você vê muitas vezes vai te desanimar. Se você ficar andando pelo que você vê, você vai entristecer, você vai desistir. Quando você toma a decisão de andar por fé, então você vai ter que desprezar tudo que você está vendo. O mundo espiritual é assim. Você vai ter que desprezar o que você está vendo quando você começa a andar por fé. Por quê? O que é fé? A Bíblia define claramente o que é fé em Hebreus 11:1. Vamos lá? Rapidinho. Hebreus 11:1. Ele vai colocar ali para mim. Se você quiser, pode abrir aí na sua Bíblia. Hebreus 11:1. Nós já vamos voltar lá em 2 Reis, tá? Para a gente concluir. Hebreus 11:1. O que diz aí? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E olha agora, ó. E a prova das coisas que se não vê. Então a fé é a única maneira de você provar o que não pode ser visto. Como é que eu provo a existência de Deus? Como é que eu provo o agir de Deus? Como é que eu provo o manifestar de Deus? Não tem como, a não ser por meio do quê? Da fé. A fé é o cartão de acesso para a gente viver o sobrenatural, irmão. Se você não tiver fé, não adianta eu falar para você das coisas de Deus que você não consegue entrar nelas. Sem fé você não consegue acessar isso. Está entendendo o que eu digo? A fé é a prova daquilo que você não pode. Só que tem gente que acha que só pode ser provado aquilo que pode ser visto. Não. Aquilo que não pode ser visto, nós também podemos ter e provar por meio do quê? Da fé. E aí é que está. Se você hoje toma a decisão de andar por fé e não por vista, você tem que começar a crer primeiro, antes de qualquer evidência, antes de poder ver qualquer coisa. Porque o profeta foi claro com eles. Vocês não vão ver vento e não verão chuva nenhuma, mas as águas vão encher esse vale. Vocês creem? Cremos. Então começa a preparar covas desde agora. Aí é o que eu quero mostrar para você o que é fé. Volta lá em 2 Reis capítulo 3, versículo 16. Antes de qualquer coisa, de ver qualquer sinal, antes de qualquer evidência, vocês creem? Cremos. Então começa a preparar covas. Olha o que diz o 16. Assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. A cova para quê? Porque Deus vai encher de água. Aí é que eu digo para você que tem muita gente que não crê. Diz que crê da boca para fora. Mas quem crê já começa a se preparar, meu irmão, para um milagre. O que é fazer covas, pastor? Fazer covas é se preparar para aquilo que Deus vai trazer, com a certeza de que Ele vai trazer. É fazer a sua parte. Porque o que adiantaria Deus trazer água se não tivesse as covas? O que eram as covas, pastor? Só para você entender. Deus pediu que eles preparassem cisternas, que era onde a água ficaria. Era onde os animais beberiam a água. Eles tinham que fazer as covas para que a água ficasse. Então o trabalho deles era fazer as covas e o trabalho de Deus era trazer o quê? A água. O trabalho de Deus é o impossível.
Mas o nosso trabalho é o quê? É o possível. Deus nunca vai fazer o impossível enquanto você não tiver feito o possível primeiro. Enquanto você não fizer a sua parte, meu irmão. Existe a nossa parte no milagre. E a nossa é a primeira. Ele disse, olha, vocês creem, então já começa a se preparar para o milagre. Faz a parte de vocês. Prepara as covas. Sem ver. Sem ter nenhuma evidência. Somente pela fé. Que Deus vai trazer a água e vai encher as covas de água. Eu vou mostrar para você que isso aqui não foi só com eles. Rapidinho, está pertinho aí. Segura aí o 2 Reis capítulo 3. Vira uma folha só, tem gente que não vai precisar nem virar. É o capítulo 4, versículo 3. Vou mostrar para você. A Bíblia fala aqui de uma viúva. E quando seu marido morreu, ele deixou uma dívida enorme para ela. E a dívida era tão grande que o credor estava vindo levar os filhos dela como pagamento da dívida. E ela fica desesperada. Ela vai falar com Eliseu, com o homem de Deus. Ele fala assim, o que é que você tem na sua casa? Ela fala, eu tenho um pouquinho de azeite só. Nada mais do que isso. E olha o que diz o versículo 3. Então disse ele, vai e pede para ti vasos emprestados. Estou lendo 2 Reis, capítulo 4, versículo 3, tá? A todos os seus vizinhos, vasos vazios, e não o quê? Não poucos. Ah é? Você só tem um pouquinho de azeite só. Então eu vou fazer o seguinte, eu quero que você age pela fé agora. Vai e pede um monte de vasilha para os seus vizinhos. Mas para que se eu só tenho um pouquinho de azeite? Você crê? Creio. Então vai e faz. Faça. Junta as vasilhas sem ter o azeite, que o azeite Deus vai prover. Isso é fé. Diga glória a Deus. Faça as covas sem ter a água, que a água Deus vai prover. Vai lá, pede emprestado vasilha para todos os seus vizinhos. Mas muita, não pede pouca não. Não poucos, pede bastante. E ela criou, meu irmão. Se nós dermos um passo de fé sem ver, Deus vem e faz a parte dele. Diga glória a Deus. Ainda que você não esteja vendo nada, faz o que Deus está mandando. Vai dando para Deus, meu irmão, vasilhas para ele encher. Você precisa se preparar para o milagre. Ela foi e obedeceu. Olha o versículo 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos. E eles lhe traziam os vasos. E ela fazia o quê? Ela os enchia. 6. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse ao seu filho, trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso? E o que aconteceu com o azeite? O azeite parou. Irmão, enquanto ela estava dando condição para Deus multiplicar o azeite continuou se multiplicando. No momento que não tinha mais vaso, o que aconteceu com o azeite? Parou. Enquanto você der espaço, irmão, para Deus encher, para Deus fazer a obra, irmão, o milagre vai acontecer, vai continuar. O dia que você parar, meu irmão, a obra de Deus para também. Ou seja, é você que dá continuidade na obra de Deus na sua vida. Você precisa dar vasos para Deus encher, você precisa cavar covas para Deus encher. É por isso que quem crê de verdade já vai se preparando. Você tem que estar ali consagrando a sua vida, orando a Deus, vai buscando, vai dando a Deus vasos, para que quando chegar o momento, meu irmão, Ele possa encher em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Ele vai encher. Creia. Você não vai ver vento, você não vai ver chuva, mas Deus vai trazer a resposta que você precisa. Ele vai trazer a provisão. Para de ficar esperando evidências. Você primeiro precisa crer para depois ver. Volta aí em 2 Reis, no capítulo 3, no versículo 16 de novo. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. 17, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. 18, e ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará Ele os moabitas nas vossas mãos. Irmão, primeiro você age baseado na palavra de Deus. Deus não mostrou nada. Eles só ouviram assim, ó, assim diz quem? O Senhor. A única coisa que eles receberam foi a palavra de quem? De Deus.
E já foi o suficiente, irmão, para que eles pegassem aquela palavra e começassem a praticar, a agir sobre ela. É para fazer cova? Vamos fazer as covas. Mas cadê a água? Não tem sinal nenhum, mas tem a palavra. Deus já deu a palavra de Deus já é o quê? Suficiente. Olha, escute o que eu estou falando para você. Você pode não estar vendo sinal, evidência nenhuma, mas você já tem a palavra. A palavra tem que ser o suficiente para você já começar a crer, para você já começar a agir. E o que aconteceu? Vamos lá no versículo 20, eu vou tentar resumir aqui para você. Diz assim, ó: e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de onde? De Edom. E a terra se encheu do quê? De água. Deus foi claro: vocês não vão ver vento, não vão ver chuva. A água viria da chuva. Eles não viram nada disso. No outro dia de manhã, eles estão lá oferecendo a oferta de manjares. De repente, enquanto eles estão oferecendo a oferta, alguém olha e diz: olha lá, olha lá, olha lá. O que foi? O que está vindo ali? Estava vindo as águas pelo caminho de Edom. E o que era o caminho de Edom? Volta lá no versículo 8, rapidinho, só para me lembrar você. Ó, e ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do quê? Do deserto de Edom. Então o caminho de Edom era o quê? Deserto. Então as águas vieram pelo quê? Pelo deserto. Diga glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus tem um caminho no meio do deserto. Que Deus faz rios, sabe aonde? No ermo. Você sabe o que é o ermo? Lugar seco. Irmão, não veio por chuva, no deserto não tem rio, mas no meio de um deserto, no caminho do deserto de Edom, Deus fez as águas passarem, as águas veio. De onde veio? Não sei. Isso é muito forte. De repente eles estão lá oferecendo a oferta de manjares, de repente as águas começam a chegar. As águas começam a vir. Da onde? De que rio? De que mar? De não sei. Mas vieram. Então escute o que eu estou dizendo para você. Deus tem um caminho que você não conhece. Deus tem uma maneira que você não sabe. Diga glória a Deus. O que você precisa? É de uma provisão? É de recurso financeiro? Pastor, mas não estou esperando nenhum dinheiro. Não precisa, irmão. Se você crê, Deus prepara. Da onde você menos imagina. Deus manda o recurso, Deus manda a provisão, Deus manda a resposta que você precisa. Amém? Creia, a Bíblia diz que de repente, enquanto eles estavam oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. E olha o que Deus vai fazer agora, versículo 21. E ouvindo, pois, todos os moabitas, que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam cinto e daí para cima, e puseram-se às fronteiras. 22. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles as águas vermelhas como o quê? Como sangue. Olha o que aconteceu. Eles queriam que Deus suprisse a sede, porque a água tinha acabado. E olha o que Deus faz. Deus envia a água para encher a terra. Eles matam a sede, sim ou não? Problema resolvido? Não, porque o problema não era só a sede. O problema eram os moabitas. Irmão, e Deus é tão tremendo que o milagre que Deus faz não é pela metade. Deus envia as águas para matar a sede, e agora essas mesmas águas Deus vai usar para poder derrotar o inimigo. Quando vai amanhecendo o dia, você sabe que o sol, quando ele está saindo, que cor que ele é? Vermelho. O sol reflete sobre as águas. Não tinha água antes naquele lugar, entende? Quando os inimigos se levantam de madrugada, eles olham e eles veem o reflexo do sol sobre aquelas águas. Ele diz: isso aí é sangue. E os inimigos falam assim: sabe o que aconteceu? Os 3 reis devem ter discutido entre eles, devem ter se desentendido e lutaram contra si e se mataram. Sabe o que aconteceu? Eles mesmos se mataram, morreu todo mundo. Tudo aquilo ali é sangue. Olha quanto sangue! Olha, morreu todo mundo. Vamos fazer o seguinte, moabitas, vamos se levantar e vamos lá. Agora é só a gente pegar preso o despojo, porque está todo mundo morto.
Olha o que a Bíblia diz, versículo 23. E disseram: isso é sangue. Certamente os reis se destruíram a espada e se mataram um ao outro. Irmão, às vezes o diabo, o inimigo, pensa que nós estamos mortos. Satanás pensa que a gente está derrotado. É onde ele se engana. E dizem assim, agora pois, a presa, moabitas. 24, porém chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas o quê? Se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda os feriram nas suas terras, ferindo ali também a quem? Os moabitas. Diga glória a Deus. Meu irmão, a água que Deus mandou para matar a sede ainda também ajudou a destruir os inimigos. Diga glória a Deus. A obra que Deus faz é completa. A obra que Deus faz é perfeita. Eles foram buscar um homem de Deus, uma palavra, para resolver o problema da sede. Deus não matou sua sede, não. Deus resolveu o problema por completo. Diga glória a Deus. Às vezes você está aqui só dizendo assim, não, pastor, eu queria só que o meu marido parasse de beber. Não, irmão, Deus não quer fazer só ele parar de beber. Deus quer fazer ele parar de beber e se converter e se transformar ele num grande homem de Deus. Pronto, resolveu o problema por completo. Diga glória a Deus. Ah, pastor, eu estou aqui buscando só para o meu casamento melhorar. Não, Deus não quer só que o seu casamento melhore, não. Deus quer enviar as águas para melhorar o seu casamento e para transformar por completo, para que o teu marido, a tua esposa esteja aí do seu lado servindo a Deus. Diga glória a Deus. É assim que Deus faz. Quem crê nisso, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus bem forte por essa palavra que Ele merece. Bem forte. Amém. Agora fica de pé. Pega o seu pedido aí na sua mão. Guarda no seu coração isso hoje. Você não vai ver vento nem chuva. Você não vai ver evidências. Pode ser que você não veja nada com os olhos naturais. Mas o que você está pedindo, Deus vai enviar. Diga glória a Deus. Fecha os seus olhos, põe esse papel no seu coração. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esta palavra. Pai, nós precisávamos de ouvir ela. Talvez, meu Deus, tenha aqui alguém que é como Josafá naquela casa. Naquele dia o Senhor livrou, meu Pai, aqueles 3 reis por causa de um que temia a Deus, por causa de um que era fiel ao Senhor. E Pai, ainda que naquela casa ninguém creia, ainda que naquela casa, Senhor, ninguém acredite, por causa de um, por causa de 2 ou de 3, Espírito Santo, que teme ao Senhor, oh meu Pai, fosse um só, não importa, mas que crê em Ti, eu creio que toda aquela casa será alcançada, eu creio que toda aquela família será visitada, toda aquela família receberá do Senhor o livramento. Meu Deus, se tem um que crê, meu Deus, eu creio que por este que crê o Senhor pode livrar toda essa família. Ainda, Senhor, que os outros não acreditem, ainda que aquele marido ou esposa ou filho, ainda que aquela mãe, aquele pai não creia, por esse que crê, meu Deus, o Senhor há de livrar, de operar, meu Deus. Oh Jesus, é por isso que estamos aqui nessa noite clamando, porque precisamos de uma palavra que veio do Senhor e o Senhor nos deu. Talvez essa pessoa tenha esperado ver, meu Deus, para depois crer, mas hoje o Senhor mostrou que a fé é a prova daquilo que não se vê, e nós decidimos hoje andar pela fé. Assuma hoje essa decisão na sua vida. Fala: Deus, eu não vou ficar esperando ver, eu já creio desde já. Oh minha irmã, meu irmão, começa a fazer a sua parte, vai preparando as covas, vai preparando as vasilhas, creia que Deus vai te responder. Enquanto isso você vai orando, você vai buscando, faça a sua parte, Deus fará dele. O impossível é Deus que faz, o impossível Deus vai fazer, creia. Não será em vão a sua fé. Ninguém, meu irmão, que crê em Deus ficou decepcionado. Você não vai ser o primeiro, eu creio, Pai, por isso estamos aqui orando. É alguém que veio aqui desesperado, alguém chegou aqui hoje desesperada, precisando de um socorro, de um milagre do Senhor. Meu Deus, eu creio que a obra que o Senhor há de fazer é completa, em o nome de Jesus. Meu Deus, opera agora sobre a vida desta pessoa, opera agora sobre essa família, sobre essa casa. Meu irmão, eu gostaria que agora, se você puder, dobra os seus joelhos sobre essa folha.
Dobra os seus joelhos agora sobre esse papel, onde você colocou o nome da sua família, e você vai orar comigo agora pela sua casa. Diga: Jesus, diante do Senhor eu venho apresentar a minha família, diante do Senhor eu venho apresentar a minha casa. Jesus vai visitando agora, cita nome por nome a Deus, meu irmão. Você talvez tenha sido Josafá nessa casa, é por causa das suas orações que Deus está guardando, é por causa das suas orações que Deus está livrando. Então não deixa de orar, não deixa de clamar. Fala: Deus, alcança a minha família, alcança a minha casa, alcança agora o meu filho. Cita o nome dele, aquele filho que está preso no vício da bebida, das drogas, aquele marido que está na prostituição, no adultério, que está sendo enganado pelo diabo, que talvez virou a cabeça e foi embora de casa, aquela esposa que encontrou uma outra pessoa, foi embora de casa. Jesus, alcança com o teu poder agora. Ora, meu irmão, ora, minha irmã, ora pela sua família. Deus é poderoso para reconstruir, para refazer, ainda que o seu casamento esteja em pedaços, ainda que você diga: não tem mais jeito para minha família. Tem sim. De joelhos dobrados nós oramos pela nossa casa agora. Jesus vai visitando, vai alcançando a nossa família. Alcança, meu Deus, através da oração desse jovem, dessa jovem, o pai, a mãe, os irmãos. Oh, livra do mal agora, Espírito Santo. É alguém que está lá no hospital, que já foi desenganado pelos médicos. É alguém, meu Deus, que pela medicina não tem mais jeito. Alguém, meu Deus, que pela medicina não tem mais o que fazer. Mas o Senhor é Deus do impossível. O Senhor é Deus de milagres. Oh, meu Pai, restaura a saúde. Oh, meu Deus, recupera agora, ainda que seja o câncer, ainda que seja a metástase. Oh, o poder de Deus entra agora em ação. Oh, Pai, vai recuperando agora esse casamento, essa família. Livra, Senhor, do mal esta casa. Alcança esse filho, essa filha. Ore de verdade, ore com fé. Ore, meu irmão, sobre a palavra. Você pode não ter nenhum sinal, mas você tem a palavra. Deus te deu hoje a garantia de que Ele vai enviar a água, o socorro, a resposta que você precisa, seja ela qual for. E eu creio, Pai, eu creio. Envia. É alguém que está desesperado, não sabe de onde vai tirar dinheiro para pagar suas contas. É alguém que não sabe mais o que fazer. É alguém que está desempregado, meu Deus. Todo mundo naquela casa sem trabalho. Meu Deus, abre as portas agora. Faz um milagre, Espírito Santo. Em nome de Jesus nós clamamos. Em nome de Jesus pedimos. Oh, meu Deus, eu creio que a obra do Senhor será completa. Oh, meu Deus, assim como aquela água matou a sede, o Senhor também, meu Deus, derrotou os moabitas. E eu creio, Pai, não será só uma parte, não será uma obra completa. Jesus, o Senhor há de livrar dos vícios, o Senhor há de também salvar, o Senhor há de livrar, meu Deus, da enfermidade, também que salvar. A obra do Senhor será completa nessa casa, nesse lar, nesta família, em o nome de Jesus. Pai, apresentamos a nossa família ao Senhor e desde já agradecemos, porque cremos que o Senhor já ouviu a nossa oração, em o nome de Jesus. Agora sim, meu irmão, fique de pé. A sua oração não foi em vão. A sua oração não foi, minha irmã, desperdiçada. Deus já te ouviu. Levante esse papel para o céu. Eu quero que você agradeça a Deus agora. Pai, muito obrigado. Jesus, eu creio que a nossa oração foi ouvida. Coloca essa folha no alto da sua cabeça agora. Deixa eu orar por você agora, Pai. Eu não quero só a bênção lá naquela casa, mas eu quero também aqui agora.